E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos lançamentos mais recentes em exibição exclusiva nos cinemas, que é Um Lugar Silencioso Dia 1. Bom, para quem não sabe, Um Lugar Silencioso Dia 1 é um filme do gênero suspense e ficção científica. Ele é o terceiro filme da franquia Um Lugar Silencioso, que se iniciou em 2018, e ele é ambientado antes dos eventos dos dois primeiros filmes, acompanhando o início da invasão alienígena na cidade de Nova York. E nesse ínterim a gente acompanha a Sam, interpretada pela Lupita Nyong'o. Ela é uma paciente que está sofrendo de câncer terminal e ela conta com a ajuda do Eric, interpretado pelo Joseph Quinn, que é um completo estranho, para encontrar um lugar seguro e escapar das criaturas. Bom, antes de falar sobre o filme em si, deixa eu falar um pouco sobre as minhas expectativas, né? Elas estavam bem moderadas, em especial porque esse seria o primeiro filme que não contaria com a direção do John Krasinski, que dirigiu os dois primeiros filmes. Ele saiu da direção desse filme para dirigir Amigos Imaginários, que inclusive tem resenha aqui no canal. E originalmente, Um Lugar Silencioso Dia 1 ficaria sob a direção do Jeff Nichols, que é um dos principais nomes do cinema independente contemporâneo. Ele fez filmes muito aclamados como O Abrigo e Amor Bandido. E inclusive ele fez um filme bem recente que eu acho que ainda está em exibição nos cinemas, que é Clube dos Vândalos. Porém, o Jeff Nichols ele saiu do projeto devido a diferenças criativas. E aí entrou o Michael Sarnowski, responsável pela estreia aclamadíssima na direção dele, que foi Pig, estrelando o Nicolas Cage. Foi um filme que foi muito bem recebido em termos de crítica. Inclusive falaram que foi uma das melhores atuações do Nicolas Cage. Então ele foi o responsável pela direção de Um Lugar Silencioso Dia 1. E a maioria das críticas foi bem positiva, porém muitas delas, se não todas, consideraram Dia 1 o filme mais fraco da franquia. E, de fato, a narrativa aqui sofre muito com similaridades com obras parecidas. Só de cabeça aqui eu penso Cloverfield, Eu Sou a Lenda, Filhos da Esperança e até The Last of Us. Mas, para mim, Um Lugar Silencioso Dia 1 é a abordagem mais original da franquia Um Lugar Silencioso, porque ela muda o foco da atmosfera para os personagens de uma maneira muito eficaz e também consegue reter a atenção que fez os dois filmes anteriores serem tão bons, investindo numa dinâmica muito envolvente que desenvolve os personagens de uma maneira muito humana. Falando do roteiro, que também fica por conta do Michael Sarnowski, a primeira coisa a se destacar é o quão bem Um Lugar Silencioso Dia 1 funciona como um filme isolado da franquia, de modo que você não precisa ter nenhum conhecimento anterior nem do primeiro filme nem do segundo para entender o que a trama de Dia 1 quer transmitir. Isso é uma coisa que inclusive o George Miller fez muito bem em Furiosa, uma saga Mad Max, que é um prólogo de Mad Max Estrada da Fúria, que inclusive tem resenha aqui também no canal. Porém, se o espectador já estiver familiarizado com a franquia Um Lugar Silencioso, esse novo filme se torna uma experiência muito mais rica, por retratar de forma muito crua e muito realista as dificuldades iniciais de adaptação que esses personagens tiveram que enfrentar para se adaptarem a esse novo ambiente que é completamente imprevisível, né? Então é um filme bem realista que consegue retratar essas dificuldades muito bem. A gente não tem aqui aquela dinâmica de língua de sinais que teve no primeiro filme, ou aquele sistema de locomoção e iluminação que permite que as pessoas entendam que tem algo de errado, ou tipo assim, um sistema de locomoção que permite que as pessoas andem livremente sem fazer nenhum barulho. A gente não tem nada disso. Então é um filme bem mais cru, bem mais realista, e é melhor por causa disso. Em segundo lugar, a gente tem o foco maior nos personagens, que acaba por injetar uma veia mais dramática na história. A dinâmica entre os personagens da Lupita Nyong'o e do Joseph Quinn é muito envolvente, em especial pelo fato deles não terem ali nenhuma ligação familiar ou biológica, que nem a família de Um Lugar Silencioso. A gente tem aqui uma dinâmica muito mais parecida com
Filhos da Esperança e The Last of Us, onde essas duas pessoas estão ligadas ali pelo instinto de sobreviver e de se adaptar a esse ambiente sem perder a vida. Então é uma dinâmica muito envolvente que consegue ali atrair o espectador muito bem e criar aquele apego emocional que o roteiro quer trazer. Então foi uma mudança de abordagem genial que o Michael Sarnowski fez no roteiro. Em terceiro lugar, é muito bom ver que o Michael Sarnowski não se esqueceu do fundamento que fez essa franquia ser tão icônica nos dias de hoje, que é a tensão. A gente tem cenas muito tensas aqui, com uma atmosfera tão eficaz quanto a dos dois filmes anteriores. Porém aqui a gente tem um que é a mais de risco, porque como eu disse anteriormente, né, os personagens não estão 100% adaptados a esse novo ambiente, né, a esse novo tipo de sobrevivência. Então a gente tem um pouco mais de risco e o apego emocional a esses personagens acaba acrescentando cada vez mais atenção, porque a gente fica roendo as unhas esperando que nada de ruim aconteça com esses personagens. Então é uma coisa que o Michael Sarnowski conseguiu reter muito bem da franquia, e que conseguiu também replicar isso em um efeito que consegue ser muito emocional. Em quarto lugar, a gente tem os complementos da mitologia da franquia Um Lugar Silencioso. É muito interessante ver como é que algumas coisas que não apareceram, né, ou que não se tornaram evidentes nos dois filmes anteriores, se tornam evidentes aqui. Infelizmente, ainda existem alguns pontos de interrogação que continuam assim, que não foram respondidos nem aqui, nem nos dois filmes anteriores. Porém, é muito legal ver essa expansão, que é muito bem-vinda, desse universo fictício que o John Krasinski, o Scott Beck e o Bryan Woods criaram com Um Lugar Silencioso de 2018. E em quinto lugar, para mim, que é para mim a coisa mais fascinante do roteiro de Um Lugar Silencioso dia 1, é o quanto que as mudanças na abordagem do roteiro abrem espaço para simbolismo. Por exemplo, a invasão alienígena, eu vi muitas críticas falando disso, que a invasão alienígena pode servir como uma alusão a ataques terroristas como o 11 de setembro, que capturam muito bem aquele senso de desolação, das pessoas se sentirem perdidas em meio a toda uma atmosfera que eles não conseguem reconhecer e que eles não conseguem se adaptar à primeira vista. Então eu achei bem interessante, sabe, essa abordagem mais simbólica da invasão alienígena. Tem também o fato da personagem da Lupita Nyong'o sofrer de câncer terminal, o que pode abrir aí uma interpretação dos alienígenas serem símbolos da iminência da morte dela, já que as condições dela não são esperançosas. Então é muito legal ver como que essa abordagem mais emocionante, mais carregada, né, mais dramática do Michael Sarnowski adicionou muito, muito mesmo à franquia que foi estabelecida em 2018. Assim como nos dois filmes anteriores da franquia, Um Lugar Silencioso dia 1 tem um elenco bem reduzido, porque afinal a atmosfera também é um personagem principal no filme. Porém, todos os atores aqui têm um ótimo desempenho, em especial pela atuação com as expressões faciais e com o olhar. A gente tem aqui outra grande atuação da Lupita Nyong'o. A gente já sabe que ela é muito boa com as expressões e com a performance corporal, graças à atuação dela em Nós, do Jordan Peele. E é muito bom ver como que a personagem dela evolui de uma pessoa cínica, retraída e desesperançosa para uma pessoa mais aberta, mais comunicativa, mais jovial, de modo que faz o espectador pensar que ela está aprendendo a viver de novo, mesmo diante de circunstâncias que não dão tantas esperanças para a vida dela. Então é um trabalho fantástico, eu ouso dizer que é a melhor atuação da franquia Um Lugar Silencioso. Por outro lado, a gente tem o Joseph Quinn, que também consegue ser muito envolvente com as expressões faciais dele, conseguindo comunicar muito bem a solidão, a desolação do personagem dele. A dinâmica que ele tem com a Lupita Nyong'o é o fio condutor e o coração pulsante do filme, que traz leveza em meio à tensão predominante do roteiro. É um trabalho fantástico que ele consegue fazer aqui. Em papéis mais coadjuvantes, a gente tem o Alex Wolff. Quem conhece ele por Hereditário sabe o quão bom ele é
em filmes de terror, no trabalho de expressões também. É muito palpável a preocupação que o personagem dele tem com a personagem da Lupita Nyong'o, e isso gera um apego emocional muito forte por parte do espectador. E por fim, a gente tem o Djimon Hounsou, que é a única ligação que esse filme tem com a franquia Um Lugar Silencioso. Ele apareceu pela primeira vez em Um Lugar Silencioso Parte 2, e infelizmente ele não tem muita coisa para fazer aqui. Ele só serve como um fio que conecta Um Lugar Silencioso Dia 1 à franquia em geral, porque o arco narrativo dele aqui meio que só conduz para onde o arco narrativo dele iria levar em Um Lugar Silencioso Parte 2. Porém, a gente tem um desempenho ótimo, geral, assim, do elenco. A gente tem até uma performance de um gato que, se brincar, ele vai se tornar o Messi felino de Hollywood atualmente, porque, nossa, que personagem cativante é esse gato, sem falar absolutamente nada. É um elenco muito bom que esse filme tem e que somente traz forças à narrativa de Um Lugar Silencioso Dia 1, então é um trabalho fantástico. E nos aspectos técnicos, a gente tem um trabalho muito louvável de direção de fotografia do Pat Scola, que em mais de um momento me lembrou do desempenho impecável do Emmanuel Lubezki no filme Filhos da Esperança, graças à dinâmica que as cenas contendo tomadas contínuas têm e pela estética visual que é dominada pelo cinza, que consegue transmitir muito bem o tom de desolação que o roteiro quer impor à trama, né? Então é um trabalho fantástico. O design de som, assim como nos dois filmes anteriores, é simplesmente magistral, porque ele faz de Um Lugar Silencioso Dia 1 uma experiência muito sensorial, muito imersiva para o espectador. E o design de som acaba usando o silêncio de uma forma brilhante e absolutamente aterrorizante, fazendo o espectador roer as unhas de tanta tensão. Os efeitos visuais são muito bons. Eu, pelo menos, percebi que os alienígenas tiveram muito mais textura dessa vez. O design deles me lembrou muito do design do Godzilla em Godzilla Minus One. E por fim, a gente tem a trilha sonora original do Alexis Grapsas, que além de ser um complemento sonoro muito bom nas cenas de ação, é um trabalho que realmente brilha nas cenas focadas nos personagens. Tem uma cena em particular que para mim é a melhor da franquia Um Lugar Silencioso como um todo. Eu não vou falar qual que é para não dar spoiler, mas vocês vão saber exatamente qual cena é quando ela passar no filme, porque juntando o contexto da cena, as performances dos atores, a proeza técnica e a performance da trilha sonora, nossa, eleva essa cena a novas alturas. É uma cena que devia estar presente nos dois filmes anteriores, e que consegue também acrescentar muita humanidade à trama. Nossa, que trabalho perfeito que o Alexis Grapsas consegue fazer na trilha sonora. É um filme tecnicamente impecável, eu não acho nenhum erro, nenhuma lacuna aqui. É um filme muito bem executado tecnicamente. Então, isso é mais um check para a franquia Um Lugar Silencioso no quesito do dia 1. Resumindo, Um Lugar Silencioso Dia 1 sofre um pouco com similaridades narrativas a outras obras, porém a mudança de direção na franquia faz dessa abordagem a mais original desse universo até agora, com o foco maior nos personagens voltando o holofote para o desempenho louvável dos atores e para uma atmosfera mais dramática se comparado aos seus dois antecessores. Eu fecho essa resenha com uma nota 9,5 de 10. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, se compartilhando, se inscrevendo no canal, porque tudo isso me ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!